dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro ICL Mercado Investimentos de 2025, o primeiro do ano. E como no ano passado a gente fez um programa especial no último programa do ano, a gente também vai abrir esse primeiro programa aqui, abrir o ano com um programa diferente. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um feliz 2025 a todo mundo. Voltando aqui depois de nosso recesso. E para a gente segunda-feira, né? A gente está numa segunda-feira, até que a gente está feliz nessa segunda-feira. O Brasil ganhou aí o Globo de Ouro com a Fernanda Torres. Então a gente decidiu que a gente não vai ficar falando de pessimismo de mercado, até porque só tinha isso para falar hoje. Então a gente vai responder uma série de dúvidas que vocês tinham aí e mandaram para a gente aí durante o nosso recesso. Então a gente hoje vai gastar o programa inteiro falando disso tudo, né, Débora? Exatamente. E para começar aí o programa, como na última sexta-feira, né, do ano, quando a gente teve o programa, na verdade não do ano, mas do nosso programa aqui, a gente respondeu as perguntas dos jornalistas, ficou uma pergunta pendente que é a do Chico Pinheiro. Então vamos começar com ela, vamos responder a dúvida do Chico Pinheiro e depois a gente vai responder a dúvida de vocês. Salve, queridíssima Débora Maganha, salve, comunidade ICL. Olha, eu já procurei aqui nos livros, né? E eu vi as explicações do Edu Moreira para essa questão do dólar, para essa nervosia do mercado. São muitos os fatores, né, que interferem nisso. E eu sei que você sabe muito bem desse assunto, que é a sua especialidade. Mas eu tenho uma pergunta para a qual eu não encontro resposta em canto nenhum. Eu queria saber o seguinte: qual pode ser, ou não há nada a ver, a responsabilidade do crescimento e da adesão do Brasil aos BRICS e aquele anúncio, lembra, de uma moeda para os BRICS e essa especulação com dólar, né? Há algum interesse dos Estados Unidos em nos colocar de joelhos pedindo dólar para eles, para queimar a possibilidade da gente trabalhar com a moeda própria, com BRICS, ou é delírio meu? Eu não consegui resposta para isso. Se você souber, por favor, nos diga. Bem, Chico, pergunta interessante para a gente começar o ano, né? Se a gente for pensar o seguinte, né? Porque surge agora essa ideia já desde o 2023, na verdade, aí dessa moeda própria dos BRICS para você fazer transações entre os países membros, né? Mas eu acho que por enquanto, e é bem importante a palavra por enquanto, essa situação que o dólar está vivendo, ela não é resultado disso. O dólar está subindo, né, está alto, porque você tem uma desconfiança muito grande com o Donald Trump e aí você tem que todos os especuladores dos mercados internacionais, eles estão fugindo do risco e colocando seu dinheiro em títulos públicos norte-americanos, até porque eles estão esperando uma elevação da taxa básica de juros no médio prazo lá nos Estados Unidos, porque eles acham que as políticas do Trump têm potencial para serem bem inflacionárias. E você tem aqui no mercado brasileiro a especulação, né? Porque o mercado está dodói, ele não gostou do pacote de corte de gastos, viu que ele pode fazer barulho, ele viu que ele pode enfraquecer o governo, ele está ganhando inclusive a narrativa, né, no grande debate público, e por isso que a gente tem que combater essa narrativa aí de que a economia está mal, uma economia que está com inflação controlada, uma economia que está crescendo mais de 3% ao ano, que tem o menor nível de desemprego da série histórica, mas o mercado não está gostando disso, o mercado ele quer sangue, ele quer, na verdade, aí, que a economia vá mal, então ele está fazendo artificialmente a moeda subir, tanto que os fatores internos são basicamente aqueles que estão puxando a moeda para cima, né? Então, basicamente isso. Mas, no longo prazo, isso aí pode ser um problema, principalmente quando começarem, né, a ter coisas mais concretas em relação a uma moeda própria do BRICS. Por que eu digo isso? Porque o dólar, ele é o privilégio exorbitante, né? Nas palavras até do Barry Eichengreen, que criou esse termo, né? Um livro maravilhoso, se vocês tiverem interesse em ler O Privilégio Exorbitante, que é o livro do Eichengreen, que ele fala justamente sobre isso, que o fato dos Estados Unidos imprimirem a moeda mundial garante a eles um poder muito elevado
de conseguir fazer com que você tome decisões financeiras que possam prejudicar outros países. Eles têm controle econômico sobre outros países, eles podem inclusive fazer que nem eles fizeram com a Rússia, né? De você fazer uma série de boicotes e cortar esse país do sistema internacional financeiro. A Rússia está com a China, por isso que ela não está passando com tantos problemas econômicos assim, do que ela deveria estar. Se tivesse esse boicote aí, alguns anos atrás, sem a China, a Rússia estaria com muitos mais problemas. Então você tem uma série de benefícios que a utilização do dólar garante aos países, aos Estados Unidos aí, por ser a moeda internacional. E perder esse privilégio, mesmo que parcialmente, porque seria um mercado mais restrito, mas que está cada vez mais amplo, né, que são dos países do BRICS, causaria um grande problema. A gente vê aí que, mesmo com a China já utilizando um pouco do yuan e do renminbi nas transações internacionais ainda, principalmente nos mercados mais próximos da China, ainda não é um valor muito grande. A China ainda utiliza muito o dólar como moeda internacional nas suas principais trocas, né? Então, mas quando você tiver ações mais próximas aí, mais concretas em relação a isso, pode ter certeza que vai ter reação e pode ter reações até bélicas, porque o principal poder dos Estados Unidos não é a bomba atômica, é na verdade o dólar, né? O dólar que garante aos Estados Unidos esse status aí de potência mundial econômica e militar. Então perder isso aí seria algo que os Estados Unidos não gostariam de ter, Débora. Exatamente. Uma parte aí da pergunta do Chico Ferreira, ele perguntar o dólar, né, os Estados Unidos estariam se sentindo ameaçados, talvez não nesse momento, mas eles não querem sim perder esse privilégio que eles têm, né? Então, já foi falado muito sobre isso, inclusive Donald Trump já falou bastante, né, sobre inclusive colocar taxas maiores em países do BRICS se continuasse com essa ideia. Então, claro que eles não vão querer perder esse poder enorme que eles têm nas mãos e vão tentar, sim, cercear para que isso não aconteça. Mas com a alta recente do dólar, a gente não consegue ver aí uma influência direta disso. E vamos seguir aqui porque a gente tem outras perguntas da audiência, nem todas estão em vídeo, algumas vieram em texto, mas a gente vai responder aqui. O Pedro Roberto Lemes, ele pergunta: como fica a situação dos aposentados sem aumento real dos salários, visto que os vencimentos nos últimos 8 anos perderam poder de compra frente ao preço da cesta básica? Aqui a gente tem que pensar, né, nos anos anteriores, então vamos voltar um pouco aí nos governos anteriores, que a gente teve um reajuste do salário mínimo, muitas vezes sem ganho real, muitas vezes ali só cobrindo a inflação e sem aquele ganho acima da inflação. E para quem lembra, né, 2020, principalmente ali nos anos, né, de 2020 até 2022, a gente teve uma inflação de alimentos bem forte, que acabou jogando a cesta básica lá para cima. Então a gente viu uma pressão dos alimentos, tinha também pressão dos combustíveis, mas o governo escolheu atuar na pressão vinda dos combustíveis, dando aquela canetada, tirando ICMS, para quem lembra, governo, aqui eu estou falando de governo Bolsonaro, o governo anterior. Então teve essa escolha, né? Quando a gente tinha duas pressões inflacionárias, optaram por combater a pressão vinda dos combustíveis. E isso é uma escolha, como a gente sempre fala aqui, uma escolha política. E a inflação dos alimentos continuou penalizando bastante, principalmente os estratos de rendas menores. Então, se você não tem uma inflação com ganho real, um ganho acima da inflação e uma inflação de alimentos que fica, né, num caso, que fica acima da inflação medida pelo IPCA, que acaba sendo uma cesta de consumo com outros itens, com outros grupos, você pode ter um descasamento ali, né, numa perda de poder de compra frente ali à inflação. Então, a inflação dos alimentos, que também não consomem todo o salário, mas em casos de rendas mais baixas consome bastante parte do salário, você acaba tendo, né, esse consumo maior do salário ao longo dos meses com itens de cesta básica. E a gente viu isso acontecer durante esse período que a gente teve essa alta de preço de alimentos. E aí a gente tinha um outro problema, porque não tinha ganho real, né? Então o salário ia ficando cada vez mais achatado, vamos pensar assim, por mais que não consuma tudo e por mais que você tenha pelo menos o ajuste da inflação,
Se você não tem ganho real, isso pode começar a trazer ali um problema. Então, o que eu vejo aqui dessa pergunta? Ele está falando dessa defasagem que ficou de 8 anos, que a gente não conseguia acompanhar com o ganho real, né, ou com o ajuste do salário mínimo, esse preço que acabava acelerando um pouco mais e acabava penalizando, sobretudo, rendas menores. Então, a gente sai de um ponto de partida aí, né, que acaba sendo já, de uma certa forma, não defasado, mas que acaba diminuindo essa percepção também do poder de compra, acaba diminuindo esse poder de compra também. Então, eu acho que isso também acaba trazendo o que a gente vê hoje, pensando nessa percepção de tudo está caro, porque isso é um sentimento que eu vejo de vários lados. Vem de pessoas que assistem a gente, vem de pessoas que eu converso fora daqui, tudo está caro. Então, vamos pensar, né? Tudo está caro, está vindo de que ponto de partida? As coisas já estavam acelerando também antes, né, vamos pensar, anos anteriores, a gente já tinha inflação de alimento ali, alimentos bastante acelerada. Esse ano a gente vê, e ano passado, esse ano não, né, 2024, a gente vê também uma inflação de alimento com alguns grupos, né, mesmo que os grupos troquem ao longo do ano, penalizando também o bolso. E as pessoas ficam com essa sensação, com esse sentimento que as coisas estão pesando mais no bolso, porque elas também já partem de um ponto de início ali que elas já estavam com aceleração. Então, você tem que lembrar que a gente está falando de uma variação de preço. Se o preço já estava alto e ele continua variando para cima, você vai ter, sim, esse sentimento. A grande diferença aqui é que passa a ter ganho real acima do salário mínimo. Então, você tem o salário mínimo sendo ajustado pela inflação e mais um ganho real. E se a gente compara a inflação da cesta básica, aqui no caso, com a inflação medida, vamos pensar até novembro, a gente vê que pode sim ter alguns momentos que tem alguma penalidade maior, por exemplo, para extratos de renda menores pelo IPEA, ou que a gente pode ver que tem esse descasamento, mas você está tendo o ajuste real acima da inflação. Então, teria que ter uma inflação de alimentos muito discrepante para que esse ajuste real, né, esse ganho real, não fosse suficiente, o que não é o que a gente está vendo agora. Mas a gente tem que olhar, assim, para a inflação de alimentos, porque como a gente sempre comenta, eu já falei aqui, o André sempre fala, acho uma frase excelente, que o combate à inflação é uma escolha política. E o que a gente viu nos anos anteriores foi justamente essa escolha sendo feita para beneficiar ali setores e agentes e estratos de renda que iriam se beneficiar mais dos combustíveis do que dos alimentos. Então, é uma escolha. A gente sempre fala aqui que, por exemplo, os estoques reguladores estão zerados e é muito difícil, a partir disso, você reconstruir. Então, tem todas essas situações. E aqui o que eu vejo é que perderam, né, ficaram um pouco achatados ou acabam saindo um pouco atrás, justamente porque a gente não tinha esse ganho real de salário mínimo, não tinha nenhum ajuste acima da inflação. E se tivesse descasamento, ia até achatar um pouco. André, se você quiser comentar sobre isso. Acho que uma coisa importante da gente comentar sobre a pergunta é que, assim, esse aumento, sem aumento real dos salários, ele é real, ele é de verdade, né? Verdade essa frase, até 2022. A partir de 2023, a gente volta a ter aumento real do salário. Então, a gente recupera um pouco do tempo perdido, daí o salário começa a subir acima da inflação e, inclusive, acima da inflação de alimentos, né? Então, o que aconteceu nesse período, desses últimos... Se a gente for pegar o governo Temer, governo Bolsonaro, é que você passou no governo Temer tendo um aumento de salário real, assim, irrisório, né? Que era basicamente inflação, mas, sei lá, 0,02% de aumento real, então ele só dava, sei lá, R$1 a mais só para falar que deu alguma coisa, e durante o governo Bolsonaro nem isso, foi só a inflação corrigida, né? Então é importante a gente lembrar que a partir de 2023 volta a política de aumento real do salário. Isso aí vai fazer com que as aposentadorias voltem a ter um aumento real de seus rendimentos e também faça com que você tenha, então, uma recomposição, mesmo que pequena, não dá para a gente recompor 8 anos em 2 anos, né, em relação ao preço da cesta básica. Mas vamos falar agora a pergunta de dívida pública aqui que apareceu aí na nossa tela, aqui, né, o EF, né, a pessoa não quis se identificar aí, então só colocou essas iniciais, falando assim, por que o governo não paga toda a dívida com o mercado? Principalmente, aí teríamos recursos para mostrar a realidade da população brasileira? Bem,
Primeiro que assim, não funciona bem assim essa lógica aí de dívida pública, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que assim, se o Brasil pagasse a dívida pública, a primeira coisa que aconteceria na manhã seguinte é que o mercado ia voltar a querer comprar títulos de dívida do governo. Porque é a lógica, o governo, o mercado privado, ele utiliza dos títulos públicos para fazer o seu caixa, para fazer o seu balanço, para fazer as operações assim de lastreio de crédito. Então, o mercado é o principal fiador da dívida pública brasileira, né? E a dívida pública, ela nasceu com uma intenção até que legal, mas devido às mudanças econômicas, desde a financiarização que começa a surgir, principalmente nos anos 70, ela perdeu completamente a sua noção. Porque o que era a dívida pública? Era o governo pedindo dinheiro emprestado ao mercado para realizar obras, para realizar investimentos públicos e tudo mais. Ou seja, era um mecanismo para você aumentar as receitas do governo para conseguir, no curto prazo, assim, para você conseguir pagar no longo prazo, para você conseguir aumentar a arrecadação e gastar esse dinheiro. Basicamente, como seria uma ação, né? Um título privado seria a mesma lógica, só que daí é o governo que estaria garantindo, né? Um título de dívida, não de um banco, né? Que nem vocês têm, por exemplo, quando vocês compram um CDB, mas um título de dívida do governo. Só que hoje a dívida pública ela mudou completamente a sua noção, completamente a sua função, inclusive. Para que serve a dívida pública? Ela é um mecanismo, basicamente, de política monetária hoje. Quando a gente fala que a Selic está hoje em 12,25%, não é que chega lá o Banco Central e fala, gente, a partir de hoje, você só pode negociar, em 12,25%. Não pode negociar nem acima, nem abaixo títulos de dívida, tá bom? Não é assim que funciona. O Banco Central não tem esse poder mandatário, assim, de ir lá e fazer essa marreta, né? Eles utilizam operações chamadas operações de open marketing para conseguir chegar nisso. Ou seja, toda manhã, um monte de gente senta nas mesas de operação do Banco Central e vai negociando com o mercado privado títulos públicos, compra e venda, para ele conseguir chegar no final do dia na meta da Selic, ou seja, a Selic é uma meta. Então, a meta que o governo tem hoje é que, assim, que os operadores de mesa do Banco Central consigam chegar ao final do dia e cheguem ao mais próximo de 12,25% na média das negociações de compra e venda de títulos públicos. E você pode ver até no site do Banco Central, quando você observa, tem a Selic, você vai ver, tem a meta e tem a Selic efetiva. E esse dado é diário, você vai ver que vai ter dia que vai estar 12,26, 12,27, 12,24, 12,22, porque é sempre uma questão de operação, de negociação. Então a dívida pública hoje, ela serve basicamente como esse mecanismo para você conseguir fazer com que a taxa básica de juros chegue àquele patamar. Então, a dívida pública, ela é um próprio mecanismo que o capitalismo possui, né, hoje, para você conseguir manter o arcabouço econômico que foi criado, né? Então, não adianta você falar, vamos vender a dívida pública e a gente vai ficar livre. Não. Primeiro que ninguém vive sem dívida, né? A não ser que você seja um ermitão, você pelo menos um cartão de crédito tem, né? Isso daí é uma dívida que você tem, mesmo que você pague lá e não deva nenhuma parcela, isso ainda é uma dívida até você pagar a parcela no tal dia, né? Então, não existe essa história de você viver sem dívida. Um governo é a mesma coisa. Então, o governo também vai ter essa dívida pública. É um mecanismo importante aí, principalmente para você conseguir aí fazer esse lastreamento, e não importa. A dívida não é feita para ser paga, a dívida é feita para ser rolada. Não importa o tamanho da dívida, importa a qualidade da dívida. Isso é uma coisa pouco falada aqui no Brasil. A gente tem uma dívida que é de longo prazo, que é baseada na Selic e não tem grandes problemas. Então, por isso que é impossível nem se cogita pagar a dívida pública como um todo, Débora. Exatamente. Eu ia até falar, André completou o que eu estava pensando, que eu ia falar, dívida pública não se paga, dívida pública se rola. André tirou as palavras da minha boca. E vamos pro próximo vídeo, que aí sim é vídeo da nossa audiência, perguntando aí sobre o mercado de juros de câmbio. Então, vamos ver a pergunta e aí eu já explico para vocês. Olá, Débora, pessoal do ICL, sou a Mauri Gomes, sou jornalista
E sobre toda essa questão referente ao mercado financeiro, alta do dólar, me veio à cabeça, à tona, algumas reportagens antigas sobre o Reino Unido, há anos atrás, com referência ao escândalo de LIBOR. Não sei se é essa a pronúncia correta. Podemos traçar esse paralelo com o aprofundamento das investigações por parte da Polícia Federal, do Ministério Público, do TCU também, com relação a esse cenário, por supostas manipulações às projeções, devido a erros seguidos de projeções que tivemos ao longo de 2024 e, consequentemente, a alta da Selic. Um abraço e parabéns a todos pelo belo trabalho e pelo belo esclarecimento que vocês prestam à sociedade contra esse mundo. Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender como se forma a LIBOR, né? Porque a LIBOR ela é um pouco diferente, na verdade ela é bem diferente da Selic aqui no Brasil. Por quê? Onde a LIBOR é formada é no mercado interbancário. Então, só fazendo um paralelo bem grosseiro aqui, a gente tem o CDI no Brasil, que vem lá do nosso overnight, de quando os bancos não podem ficar negativos, gente. Então, o banco não tem como ficar no cheque especial que nem a gente. O banco não pode ficar com caixa negativo de um dia para o outro. Então, o que acontece? Os bancos se emprestam recurso para cobrir esse caixa, ou emprestam recurso ali por motivos financeiros, e eles vão se emprestar uma taxa de um dia, normalmente. E para quem lembra, nos anos 80, a gente tinha ali, overnight, a gente tinha uma inflação galopante, de um dia para o outro, a nossa moeda ela se desvalorizava muito. Então, e tinha toda a questão inflacionária. Então, para não perder esse poder de um dia para o outro, os bancos se emprestavam dinheiro por essa taxa diária, taxa de um dia. E isso acabou virando o nosso CDI, que é a nossa referência para a taxa de remunerações bancárias, remunerações financeiras. Então, quando você aplica, por exemplo, num CDB que paga 100% do CDI, então você fala, estou aplicando em CDI. Não, você não está aplicando em CDI. Você está comprando um título de um banco que tem um lastro no CDI, que é esse certificado de depósito interbancário. Então, porque é um banco, também o CDI acaba sendo lastreado na taxa DI. A taxa DI é essa taxa de depósito interbancário, que é a taxa de um dia que os bancos se emprestam. Tá? A LIBOR ela é parecida com isso, porque ela é a taxa de empréstimo entre os bancos. Aí temos vários vencimentos, tem o vencimento de um dia e tem vencimentos mais longos, mas sempre mais de curto prazo. Tá? Então, é uma taxa interbancária. E o que acontece? Essa taxa interbancária ela acaba servindo de referência no Reino Unido para outros empréstimos, para hipotecas. Então, eles usam a LIBOR como referência, como a gente usa aqui Selic de longo prazo, enfim, o CDI mais para remunerações ligadas a títulos de bancos, mas lá a LIBOR ela acaba sendo a referência para várias taxas e ela é negociada entre os bancos. Então, o que aconteceu quando teve esse escândalo de LIBOR? Os bancos eles estavam manipulando, por meio de instrumentos financeiros, eu não vou entrar muito nesse detalhe, esses empréstimos entre eles, para também acabar manipulando, como consequência, as taxas de referência que eram lastreadas à LIBOR. Então, as hipotecas, os créditos, as taxas de remuneração de títulos, eles fizeram isso de uma forma que eles se beneficiassem. Isso foi investigado, isso foi descoberto e acabou sendo punido ali financeiramente. Enfim, foi um crime financeiro. E foi um escândalo ali envolvendo a LIBOR. Mas foi uma coisa dentro do próprio mercado, com taxas que conseguiam ser manipuladas, tanto por esses empréstimos, como por outros instrumentos financeiros que acabam derivando disso. Eles conseguiam manipular essa taxa para benefício próprio, para influenciar as outras taxas que eram referenciadas por ela. O que eu vejo aqui do Brasil e do mercado financeiro mais recentemente, é uma pressão e uma especulação com o mercado de juros e mercado cambial. Então, o mercado está descontente, ele está cético em relação ao que vem pela frente, ele não gostou da proposta de ajuste fiscal do jeito que ela foi apresentada e, com isso, ele começou a pintar um cenário pessimista para o futuro. Se o mercado cria ali um cenário pessimista, ele projeta um cenário pessimista para o futuro, ele vai começar a operar com base nisso. Lembrando aqui que a gente está falando de mercado que tenha um poder de ter essa especulação, de mudar uma taxa. Então, a gente está falando de grandes agentes financeiros, no caso.
E aí você começa a ter essas projeções, você começa a ter um descrédito em relação à nossa política fiscal. Então eles começam a jogar isso como se fosse um aumento de risco país. E para isso precisa demandar mais juros, começam a negociar a taxa de juros futuras cada vez maiores. E isso também vem por meio do foco nas projeções. Então a gente começa a ver uma pressão no mercado de juros. Essa pressão de mercado de juros já mostra como um termômetro que há um descontentamento. Por outro lado, o mercado também se posiciona em dólar. Então, se ele acha que o futuro daqui não está do jeito que ele gostaria que estivesse, ele vai, então, buscar ali o seu refúgio em dólar. E a gente tem que lembrar que eu até comentei isso no N1 antes do recesso, que agentes financeiros se posicionam de diferentes formas no mercado também de dólar futuro, né? Então, começa, às vezes, a negociar aqui o à vista para também negociar o futuro de outra forma, e agentes financeiros se posicionam de formas diferentes nesses dois mercados, tentando, inclusive, ganhar com o que a gente chama de arbitragem também nesses mercados. Então, você começa a ver um mercado pressionando o dólar para cima, para mostrar esse descontentamento, porque isso traria consequências na economia real, e também com os juros, que também vai trazer consequências na economia real, porque a gente tem ali uma taxa de juros crescente, e isso vai acabar implicando em aumento de custo de crédito e outras coisas. Então, o que eu vejo aqui? Diferente da LIBOR, que os bancos tinham uma forma de instrumentalizar o empréstimo entre si e acabar desembocando ali, consequentemente, em aumento das taxas ou uma taxa que beneficiasse o banco, aqui eu vejo uma pressão e uma forma de tentar ganhar com a própria especulação financeira ali. Então, com as especulações, eu sempre falo, na volatilidade é que se ganha na especulação, porque um mercado que não tem volatilidade não dá essa possibilidade de especulação. Então, essa incitação da volatilidade de pintar um cenário ruim que eu vejo como a possibilidade de você aumentar a volatilidade e levar as taxas para onde você quer, para pressionar e mostrar que você está descontente. Então eu vejo um caminho um pouco diferente, embora lá no final todo mundo quer lucrar com isso, o caminho é bem diferente de um momento para outro e a consequência também acaba sendo um pouco diferente, embora no final o mercado financeiro quer lucrar com a sua especulação de alguma forma ou de outra. Débora, vamos encerrando o programa por hoje aí, mas então já vamos entregar aqui para os nossos vizinhos do rolê, CL, aí voltando aí, William Deluca e Guga Noblar, agora às 11h30 e tal, e a gente volta amanhã para falar, sei lá, de mercado, de o que mais sair, né, então de notícias aí, porque começo de ano o mercado tá também voltando, né, tá naquele momento, né, Débora? Essa é a primeira semana do ano que é uma semana completa, né, porque a outra semana a gente teve o Ano Novo e na outra teve Natal, então é uma semana que o mercado fica sem muita referência. E ele passa a ter agora agenda, a gente começa a ter agenda de fato aqui no Brasil na quarta, mas a gente já tem alguns indicadores para trazer para vocês, teve focos hoje, então amanhã a gente traz essa atualização também do que aconteceu nessas 2 semanas e do que a gente tem pela frente. Um beijão, pessoal, e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.